Você sabe o que é neuromassagem? Toda massagem é uma massagem relaxante? Você sabe a diferença entre emoção e sentimento? Vamos descobrir agora com Pri Canovas um pouquinho sobre ciência, comportamento humano, massoterapia e espiritualidade. Sejam bem-vindos, meu nome é Wellington Maciel, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com vendas, atendimento com excelência, sou casado há 19 anos, tenho 2 filhos, sou cristão e amo desenvolver pessoas, por isso que o meu principal objetivo é transformar pessoas através do conhecimento. E aí trouxemos hoje, nada mais, nada menos do que Priscila, a Pri Canovas. Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse lugar que eu amo e com pessoas que me são tão preciosas para poder falar desse assunto, que é um assunto tão expansivo e tão profundo, se a gente tiver um olhar bem humanizado, que é a massoterapia. Que legal, Pri. Fala um pouquinho aí da sua história, da sua formação, até para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Que possam conhecer um pouquinho da Priscila. Eu sou suspeito, né? Porque eu conheço você já há muito tempo, muitos anos, mas eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação aí da sua formação, de quem é a Priscila. Vamos lá, gente, eu sou massoterapeuta, trabalho na área há mais de 20 anos, na área de terapias manuais, já trabalhei em spas, hotéis 5 estrelas, já trabalhei com cirurgiões plásticos, com pós-operatório de cirurgia plástica. E aí eu tive um momento na minha vida onde eu comecei a fazer algumas decisões, porque você imagina que quem trabalha com home, que vai na casa das pessoas, tem todo um deslocamento, né? Então você leva a maca, você leva enxoval, nesse atendimento de excelência, na minha concepção, você não tem que pedir nada para a pessoa que está na casa, você leva tudo, então lençol térmico, a maca, o enxoval, tudo, velhinha, para dar esse atendimento Disney, esse encantamento Disney. E eu fiquei nisso daí muitos anos. E aí, chegou uma hora da minha vida que eu falei, o trânsito tá cada vez mais difícil, não vou conseguir mais atender a quantidade de pacientes que eu atendia. 20 anos cuidando de uma mesma família. Eu tenho uma família em São Paulo que eu cuido há 20 anos, que é um casal de judeus. E aí, assim, a vida deles mudaram. Então, antigamente eu ia para São Paulo e fazia, 3, 4, né? E a gente é daqui da região do ABC. Aí os filhos foram casando, a vida foi mudando e eu não conseguia mais encaixar tudo no mesmo dia. Eu falei, preciso fazer alguma outra coisa. Eu falei, já que eu também tenho a estética, eu estudei estética, me formei em estética, eu vou fazer o quê? Biomedicina, não é? Afinal de contas, faço biomedicina, trabalho com o quê? Com harmonização facial. E aí, né, eu falei, vou ficar bem, não vou ter que carregar. Isso, né? Trazendo esse conceito de que essa ilusão, né, que a gente vê só um pedacinho, que dá muito dinheiro. Entrei na faculdade de biomedicina e estava numa aula que eu amava, que era a aula de anatomia, que é uma das aulas que eu mais gosto e que eu tive na formação de massoterapia também. E ali na aula de anatomia, eu comecei a ter uma crise, fui pro banheiro e chorei muito, muito, muito. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Era uma quarta-feira. Quando foi na quarta-feira, de quarta para quinta, acordei 3h30 da manhã com uma angústia, desci para orar, e Yasmin desceu atrás de mim, ela falou, mamãe, o que você tem? Eu falei, eu tô com angústia. Ela falou, então vamos orar. E eu falei, meu Deus, por que essa angústia nessa aula de anatomia que é a aula que eu mais gosto? Eu falei, Deus, o que você tem para mim? Eu falei, só que assim, me fala o que você quer que eu faço, só que você não esquece que eu tenho TDAH, então assim, você não vem com parábola não, tá? Você pinta, você desenha, porque senão eu não vou entender. E de fato, uma coisa que você, às vezes, acho que você nem sabe, mas quando foi, isso foi 3h30, quando foi 6 horas da manhã, na quinta-feira, era TBT. Eu peguei meu celular, 6 horas da manhã, qual foi o primeiro vídeo que eu vi? Você lembra que uma vez a gente fez ou a gente fez uma live na sua casa, logo na pandemia, e você estava falando, a gente estava falando sobre vida espiritual, sobre comportamento, sobre tudo isso.
E quando eu peguei esse vídeo, que era quinta-feira já, eu tava falando sobre o propósito de Deus na nossa vida. E eu terminei louvando. Quando eu vi aquilo, Wellington, toda a minha angústia fez assim, já foi o primeiro sinal. Que legal. 9 horas eu tinha consulta com o médico para falei, bom, já que eu tenho TDAH, então vamos ali pegar o medicamento para seguir na biomedicina, na aula de química. Cheguei lá, tinha uma mulher sentada, uma mulher olhou para mim e falou assim, você vem aqui faz muito tempo? Falei, nesse psiquiatra? Não, né? A primeira vez, né? Ela falou, eu tenho uma depressão faz 10 anos. Eu tomo remédio e não passa. Aí eu, pensando assim comigo, né? Ela falou, olha, por quê? Eu falei para ela assim, então, né? Isso na sala, na antessala do psiquiatra, no psiquiatra do convênio. E aí eu fui conversando com ela falou assim para mim, nossa, mas você me falou coisas que ninguém nunca tinha me falado. E me fez pensar em coisas que ninguém nunca tinha me fez pensar. Ela falou, pera um pouquinho. A gente ficou 40 minutos conversando. Ela falou, por que você tá aqui? Na recepção. Ela falou, por que você tá aqui? Eu falei pra ela assim, eu tô aqui porque eu tenho TDAH e eu tô numa faculdade assim, né? E aí eu preciso da medicação. Ela falou, faculdade do quê? Aí eu falei, biomedicina. Ela falou, nossa, que chique, uma doutora. Você tá feliz? Aí eu, não. Ela falou, mas nossa, mas como assim você não tá feliz? Eu falei pra ela assim, não tô. Ela falou, mas se você não fosse biomédica, você ia ser o quê? Aí eu falei, psicanalista. Ela falou, então repensa. Porque a gente tá conversando há 40 minutos, você me fez pensar em coisas que ninguém nunca fez. Que bacana. Aí o médico chamou ela, entrou, tinha um menino de fone do meu lado, e esse menino tirou o fone e falou assim pra mim, você é psicanalista? Aí eu falei pra ele, oi, não. Eu falei pra ele, não, eu tô estudando biomedicina, por quê? Ele falou, não, porque eu vi você falando com a moça. Depois que eu fui entender, né, gente? Ele tava com fone, ele ouviu, o fone dele tava ligado? Pelo jeito, não? Não. Aí eu falei pra eles, e você, tá aqui por quê? Ele falou, porque eu tenho sociofobia. E me contou o porquê que ele tava ali, explicou mais ou menos como que tava a situação dele. E eu falei um negócio pra ele, ele falou, nossa, mas ninguém tinha me falado nisso. O médico me chamou pra entrar, perguntou o que eu tinha, ele falou, qual que é o seu problema? Eu falei, problema nenhum, né? Eu falei, não tenho problema nenhum. Eu falei, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um laudo aqui, né? Eu tinha outros laudos, eu tinha ido em outros médicos, mas um laudo que me fez me olhar e enxergar ali que eu precisava de um olhar específico para mim, porque eu não estava sabendo lidar com muitas coisas, foi o laudo que a Cíntia fez. Entendi. Que é um laudo, assim, não é uma folha, gente, foram 6, 7 folhas, assim, falava sobre personalidade, sobre tudo. Ele falou, você quer um remédio? Eu vou te dar um remédio então, porque é só o remédio que você quer, eu acho que você não devia tomar remédio, você tinha que comer integrativo, treinar 2 vezes por dia. Eu falei pra ele, não. Isso eu já fiz, não funcionou. Ele falou, você quer receita, né, minha filha? Fez assim, me deu, nem olhou pra minha cara, assim, zero humanizado. Eu olhei pra ele e falei pra ele assim, doutor tal, né? Eu falei pra ele assim, deixa eu te falar uma coisa, talvez você seria um excelente mecânico, engenheiro. Você falou? E ele? Ele falou assim, ele ficou me olhando assim, ele falou assim pra mim, por quê? Eu falei, psiquiatra não. Você não olhou nos meus olhos. Você nem sequer pegou no laudo que uma profissional fez para entender como que eu funciono. Eu tô repensando sobre a minha profissão. E olha que eu seria uma excelente biomédica. É melhor você repensar sobre a sua. Aí eu saí, denunciei ele pro convênio e uma amiga minha falou que esse é um comportamento dele mesmo. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Coitados dos pacientes. Enfim. Depois disso, eu entendi e vi que Deus estava falando para mim, e ele falou assim para mim, eu não quero que você trabalhe com a estética das pessoas. Eu quero que você trabalhe com a estética da alma das pessoas. Por isso surgiu esse nome. Por isso surgiu o nome A Estética da Alma. A Estética da Alma, né? Que bacana, é um spa que eu tenho, e eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica, né? Onde a gente dá toda a assessoria de pós-operatório, de assessoria de pós-operatório de cirurgia plástica, mas eu não faço nada estético lá. É a assessoria para reabilitar o tecido que a pessoa fez uma cirurgia, a gente entende que isso gerou um trauma, e aí cabe o profissional fazer essa reabilitação. Eu trabalho com isso há muitos anos, e é uma das minhas maiores especializações. Mas eu fui estudar a psicanálise porque eu queria entender o que acontecia dentro da cabeça dos meus pacientes, que muitas vezes não conseguiam deitar na maca e relaxar. E aí eu entendi que de estética nada eu fazia. E quando eu cuidava de pós-operatório de cirurgia plástica,
Eu cuidava de uma pessoa que estava debilitada não só no seu físico, porque você fica com dificuldade de andar, mas no seu emocional. A primeira semana, os primeiros 10 dias de uma cirurgia plástica, eu vou te falar que é bem emocionante, assim, é bem emocionante. E eu gostava dessa área, assim, de pegar logo no começo para dar todo esse suporte, que já era psicológico muito grande, e eu não sabia porque eu fazia isso naturalmente. É uma história muito bacana, hein, Priscila? Não é? Mostra um pouco aí do que você faz aí nos bastidores, né? É. Porque aquilo que a gente sempre posta no Instagram, nas mídias sociais, é uma parte daquilo que a gente acaba fazendo, né? Total. E agora, deixa eu entender um pouquinho. Eu sempre ouvi falar que quando a pessoa faz uma psicanálise ou até mesmo a psicologia, primeiramente ela faz para se entender ou para entender algum momento da vida e depois ela acaba ajudando outras pessoas, talvez com um problema que teve na infância. É mais ou menos isso, Priscila? Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz, Wellington, essa questão de, assim, né, de estudar a psicologia, a psicanálise. Quem estuda é porque já teve conflito na vida, eu vou te falar que sim. Na verdade, como que isso entrou na minha vida? Porque eu sempre, mesmo cuidando de pós-operatório, ou as pessoas que estavam ao meu redor, eu sempre mostrei um lado diferente, um colorido da vida para as pessoas. E isso, sempre eu fiz isso baseado na palavra, usando a espiritualidade, usando a palavra de Deus. Só que chega uma hora que a pessoa ela quer respostas, que você falar um versículo para ela já não é o suficiente. E ela quer entender o porquê que ela sente aquilo. Então, assim, um exemplo disso é o perdão. Eu falo que o perdão, ele é neurobiológico. As pessoas falam, o perdão é uma escolha. O perdão é neurobiológico. Como que o perdão é neurobiológico? Vamos supor que você me ofendeu. Quando que eu vou saber que eu te perdoei? Quando eu ver você e o meu corpo, né, a biologia do meu corpo, não sentir nada. Eu não sentir náusea, eu não sentir desconforto. Só que para você viver isso, não é só você declarar, Wellington, eu te perdoo. Eu preciso revisitar um neurônio de memória onde ficou marcado o trauma e a ofensa que você me falou. Eu preciso revisitar isso. Por isso, esse processo de olhar para dentro e a psicanálise, que é você ter esse olhar para dentro e ir lá e aí você desativar esse neurônio de memória. E aí, quando eu te ver, eu vou falar graça e paz. E não vou sentir nada. Tá, eu fiquei um pouco de dúvida agora, porque hoje eu estava ouvindo um podcast do Thiago Brunet e ele fala que o perdão ele tá ligado não só na neurociência, né, sim, mas tá ligado também na espiritualidade, sim, né? Sim. E aí ele falou sobre o Espírito Santo, né? Porque quando não é só da boca para fora, eu te perdoei. E aí vem nessa parte que você tá falando. É o sentimento, é uma náusea, é um olhar ainda com um pouquinho de sentimento, então quer dizer que a pessoa não perdoou, né? Isso. E ela só vai perdoar quando ela olhar para dentro dela e voltar na cena. Eu falo que a terapia, eu vou falar para você assim, Wellington, você vai mergulhar ali na poça da Peppa Pig. Você não vai enxergar nada. Peraí. Volta de novo a partir do momento da terapia. Até se você mostra a poça da água e tudo mais. Isso. Eu falo que a terapia é como se eu falasse para você assim, Wellington, você vai ter que mergulhar ali naquela poça, que eu falo que é a poça da Peppa Pig. E você fala assim, o que tem ali embaixo? Não sei. Qual é a profundidade? Não sei, mas eu sei que a sua resposta tá lá dentro. Naamã mergulhou 7 vezes no rio para ser curado da lepra. 7 vezes. Por que ele não foi curado na primeira? Porque existiam coisas que ele tinha que viver. Esse símbolo de mergulhar 7 vezes, de perdoar 70 vezes 7. Então, quando você vai revisitar isso quantas vezes for necessário. Mas quando você faz esse movimento de olhar para dentro de você e ir nesse neurônio de memória e desativar isso, você olha para a pessoa e fala graça e paz, não sente nada mesmo, assim, mesmo. Você não esquece o que ela fez, tá? Não, você não esquece. Só quando você lembra não te causa mais desconforto. Você resolveu porque você fez as pazes, não é com ela, mas é com você, com dentro de você. E pegando um gancho aí do perdão, né, que eu sempre tenho falado muito com os meus clientes, com os meus amigos, teve um ano, se eu não me engano, acho que foi 2021, eu liguei para 3 pessoas que eu tinha parado de falar, né, e liguei para a pessoa para pedir perdão, né, e a pessoa do outro lado, ela ficou assim chocada, né, porque ela não esperava isso. E eu sempre falo que como a gente vai ser um cristão
sem perdoar as pessoas, É, né? é, E o perdão, na verdade, ele é libertador. sim. Porque depois que eu falei aquilo, parece que eu tirei um peso das minhas costas, Sim, sabe? sim, sim, sim. E aí, depois que aconteceu isso, eu já contei essa história por várias vezes. E recentemente, agora também, um amigo meu, ele tinha um pouco de intriga com o pai devido à infância. Uhum. E aí, depois de uns 15 dias, quando eu voltei lá, e ele falou, cara, aquele seu depoimento mudou a minha vida, porque eu pedi perdão pro meu pai, ele chorou, porque Lindo. ele viu que, na verdade, não foi eu que errei com ele. Uhum. Ele tinha errado comigo. E agora, de lá pra cá, ele quer levar eu pra viajar, ele quer que eu vou lá na casa dele pra ficar com o enteado. Então, e é isso, né, Priscila? A gente não tá aqui simplesmente pra falar sobre um podcast ou pra falar sobre a neurociência ou a neuromassagem. Sim. A gente tá aqui para que realmente as pessoas possam sentir essa transformação e transformar também a vida de outras pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente só pode falar daquilo que a gente viveu, né? Nesse processo, eu fui descobrindo e fui vivendo muitas coisas dentro de mim. E por isso que quando eu sento muito com as pessoas para conversar, e eu falo sobre massagem, eu também vou falar sobre emoções e sentimentos, e está muito relacionado a perdão. Por exemplo, quando a gente fala de neuromassagem, você fez uma pergunta no começo, né? Que nem você falou assim, toda massagem é neuromassagem? Não. Porque fica essa dúvida, né? Massagem é tudo igual. Eu canso de ver pessoas falando, massagem é tudo igual. Shiatsu, É só passar um creminho, né? Sabe? Você vai lá, é só pra dar uma relaxada, porque o dia tá tão estressante, e aí a pessoa não busca uma qualificação, né? Então, explica um pouquinho aí o que é massagem, o que é neuromassagem, qual que é a diferença. A neuromassagem vamos falar primeiro da massagem, né? O conceito da massoterapia, por que chama massoterapia? Então, é terapia através das mãos. Então, a gente sabe que o toque é libertador. E eu costumo dizer que o toque não mente. Foi feita uma pesquisa, e depois eu vou até, quem quiser depois me pede que eu vou passar essa matéria, mas saiu na UOL. Então, pegaram pessoas, vendaram os olhos, tá? E algumas pessoas iam tocar com uma intenção, um toque de 5 segundos, tá? A pessoa não sabia qual era a intenção da pessoa, então ela falava pro pesquisador, eu tô sentindo raiva. E quando tocava, a pessoa que estava vendada falava, nossa, é um toque estranho. Qual que é a emoção que você sentiu? Raiva. No toque, a pessoa que recebeu o toque conseguiu sentir o sentimento e a emoção que estava na pessoa que tocou. Uma pessoa comum, uma pessoa que não é massoterapeuta. E é 75% mais assertivo do que o olhar. O toque? 75% mais assertivo do que o olhar. Então, eu sempre costumo dizer que o toque não mente. Então, toda massagem, ela tem a intenção de te relaxar, mas não é isso muitas vezes que acontece. Falando em toque, existem toques que não vão liberar. Não vão liberar serotonina, ocitocina, endorfina, não vão liberar isso. Ocitocina, dopamina, não. Elas vão liberar o quê? Cortisol e adrenalina. Entendi. Por exemplo, se você for fazer uma massagem e você deitar numa maca, ela pode estar o mais linda possível, falando em encantamento Disney, né? Com vela, com isso, com aquilo, etc. Se o terapeuta tocar em você de uma maneira que não seja um toque que te leve ao relaxamento, porque existe um toque que vai te mandar uma mensagem para o seu cérebro. Toda vez que você toca alguém, não é sobre a força, mas a pergunta que o terapeuta tem que se fazer qual é a mensagem que eu vou passar para o cérebro dessa pessoa? Qual é a mensagem que eu quero que chega no cérebro dessa pessoa? E aí, existem toques que vão te deixar mais estressados e querendo ir embora de lá. Um toque rápido, um toque forte, um toque... Como o seu cérebro vai ler? Então, você tem, só para você entender mais ou menos um conceito, você tem um movimento aferente e eferente. O aferente, ele vem de fora para o sistema nervoso central. Então, quando você toca numa flor que tem um espinho, o seu cérebro vai falar, meu Deus, machucou, tira a mão daí. Esse movimento de tira a mão daí, toda a sua musculatura, toda a sua fáscia muscular vai tensionar para você sair, correndo e sair dali.
E quem faz esse sentimento, quem faz esse movimento é cortisol e adrenalina que é liberado no seu sangue. Se o toque for um toque que não for legal, o seu inconsciente, lembrando que a gente é 95% inconsciente. 95% do Wellington é inconsciente. Olha a importância de você fazer a terapia e conhecer. Eu falo, tem uma pessoa aí dentro que você não conhece. Sim. Tem uma pessoa aqui dentro que eu não conheço. E que a gente, fazendo a terapia, a gente está buscando a conhecer. E quando você observa isso, o seu corpo vai falar, eu quero sair daqui. Então, uma pressão muito forte, o desnudar o lençol muito rápido, né? Então são vários detalhes. São muitos detalhes. Porque eu já fui em algumas massagens que, eu tô muito forte. Tem umas que nem perguntam. Pra mim, o arroz com feijão. E aí, eu já fui em umas que é muito leve. Isso. Já tive outras que eu tive que sair de lá e tomar um Dorflex porque foi muito pesado. Isso. Mas talvez o que falta é você conhecer um pouco da pessoa, conversar um pouquinho antes para você entender. E eu falo que às vezes o conhecimento, Wellington, não é nem falta de anatomia e fisiologia, né? Que é musculatura, cinesiologia, que é fibra muscular. Não é nem isso. Mas é olhar na neuromassagem. A neuromassagem eu uso neurociência, linguagem corporal e movimentos específicos de massagens, manobras específicas, porque eu quero mandar uma mensagem específica para o seu cérebro. É sempre para relaxar? Às vezes não. Entendi. Depende do que o paciente me traz naquele momento, naquela sessão. Então você faz um bate-papo com ele antes. Não é chegou, deita aqui e vamos fazer, é isso, não, né? Não, tem todo um aterramento que a gente faz para entender ali do paciente. Mas isso é desde a hora que ele chega. Entendi. Desde a hora que ele chegou na minha sala, eu já tô lendo ele. Porque, Wellington, vamos parar para pensar assim, ó. Por que eu falo muito da linguagem corporal? Quando a gente estava falando de adrenalina e cortisol, a gente vive numa loucura de vida onde ninguém ensinou a gente a se olhar para dentro. Então você imagina, Wellington, que é assim, ó, você é corpo, alma e espírito, tudo junto, tá? Tudo junto, cada um com uma função. Então vamos supor, se você olhar um leão num zoológico, você vai olhar o leão tá ali na grade, você tá seguro, né? Sim. Se você sair na rua e ver um leão na rua, você vai sair lá no seu condomínio, você vai ver um leão em frente à sua casa. Qual que é a sensação? De medo. Isso. Então, medo é o sentimento. A emoção que vai vir, já falando sobre diferença de medo e emoção, então assim, a emoção é a consciência que se dobra sobre si e percebe a alteração no seu corpo. Então, suor, você vai suar, você vai tremer, a pupila vai dilatar, vai ficar um cone. Mensagem para o seu cérebro corre, adrenalina, cortisol. Entendi. Tá? Sentimento é o medo. O sentimento eu não consigo ver. Eu vejo a sua emoção. O seu sentimento eu não consigo ver. Aí você viu o leão. A mensagem do seu corpo é sai correndo. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente vê vários, a gente não fala tem que matar um leão por dia? Sim. Isso. Por quê? Você tá andando na rua, você tá no trânsito, a pessoa te cortou. Você não vai xingar, né? Ou você faz tudo que você quer? Não. Eu seguro muito. Você segura muito. Você vai segurar, segurou. Aí naquele mesmo dia você vai brigar com a Cíntia. Aí você vai falar tudo que você quer ou você vai reter? Segurar também. Isso. Aí você chegou no seu trabalho, o seu chefe falou pro seu Wellington, você tem que ficar 1 hora a mais. Aí você vai falar o quê? Tudo bem. E por dentro? Queria ir embora. Isso! Pra onde você tá jogando isso? Pra dentro de mim. Pro inconsciente, ó. Você vai jogando pro inconsciente, né? E aí o inconsciente é um tapete que a gente vai colocando muita sujeira embaixo. Chega uma hora que o inconsciente vai gritar. Não cabe mais. Não cabe mais. Quando que ele grita? Quando você começa a adoecer no corpo. Por exemplo, fibromialgia, que é uma doença psicossomática, que a gente fala que todas as doenças psicossomáticas, elas começam aqui. Diferente de você tropeçou, caiu e machucou. Não. Quando você tem esse excesso de tensão no seu inconsciente, o seu corpo vai sofrer. Então, as pessoas que sentem muito choque, dormência, dormem mal, porque o inconsciente, ele é uma vozinha muito, muito baixinha. Dor no estômago. Dor no estômago. E se a gente for falar de linguagem corporal, o que é uma pessoa que tem problema na tireoide? Uma pessoa que fica com infecção na garganta muito. Uma pessoa que engole muito sapo. Então, você engole tanto sapo,
você segura tanto que você fala que a sua garganta começa a adoecer. Isso a gente já está falando de linguagem corporal e a gente já está falando de psicossomática. A neurociência, ela junta tudo isso. Então você vai chegar na minha sala e tudo bem, tudo bom. Só que a hora que eu te vi, eu já li. Eu já li a tua expressão facial, eu já li a sua mão, eu já li a tua respiração, eu já vi a tua pupila. A gente treina o terapeuta para ele ter esse olhar mais assim. E aí o que você não traz na sua fala, na ficha de anamnese, porque na ficha de anamnese você vai preencher o quê? Ai, dor nas costas, Wellington, como é que você tá com... Ai, eu tô com dor nas costas. Você vê que você tá com dor nas costas porque você tá cansado. Isso é o que você traz na fala. Mas você não sabe que o seu inconsciente está cheio de coisas. Isso é o sintoma, não é a causa. Isso. Né? Você vai na causa e através da causa você... Isso. A neuromassagem vai na raiz. Entendi. E eu ainda te entrego uma ferramenta onde eu consigo te ajudar a modular a sua emoção toda vez que o seu chefe virar para você e falar, Wellington, fica um pouco mais. Ou a Cíntia falar alguma coisa, ou alguém te fechar. Então, além de você... trazer essa experiência para o paciente, você entrega uma ferramenta para ajudar ele a modular a sua emoção. Por quê? Porque eu tive que aprender essa ferramenta. Então, peraí, Priscila. Além de 1 hora e meia que ele estiver lá com você vai entregar algo para ele sair de lá e dar continuidade para que ele possa ter uma vida melhor, para que ele possa... pensar de uma forma diferente? Com certeza. É isso. Isso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pega um paciente ansioso, né? Você vai, o paciente ansioso. Ele vai deitar na sua maca, qual é a chance dele deitar lá e ficar pensando... E relaxar. Isso. Qual que é a chance? Nula, acho que 0, Isso. 10%. Isso. Porque ele tá pensando já em ir embora, né? Isso. Porque ele tem um monte de coisa pra fazer em casa, igual a cabeça da mulher, né? Isso. O homem só quer chegar em casa... né? Você que tá aí me assistindo, é basicamente isso. Se né? você não for TDAH, porque se você for o TDAH... homem quer chegar em casa e ficar tranquilo, vai ver as crianças, a mulher já tá pensando na roupa que tem que estender, na comida que tem que fazer. Sim. Entendi. Até porque a vida pede muito isso, né, pra gente. A vida pede muito isso pra gente. Eu imagino. Né? E aí, dificuldade de relaxar. Então, ninguém nunca te ensinou a olhar, a fazer a viagem mais importante da tua vida, que é olhar pra dentro de você. E na neuromassagem, a gente tem momentos, e a neuromassagem, ela tem etapas, né? Onde a gente vai, e não é nada programado no sentido de dentro de uma caixa, tudo depende do que o paciente traz para mim. Entendi. E aí deitou o paciente ansioso, se você não souber como conduzir a sua sessão, ele vai falar, tá, tchau, eu não volto mais porque assim, aí foi gostosinho, no sentido de, ela passou um creme e tal. Mas você não vai ter gerado uma transformação nele. A neuromassagem, ela transforma e ela aumenta a neuroplasticidade no cérebro. Por quê? Porque a partir do momento que eu te entrego essa ferramenta, você vai aprender a se comportar de uma outra maneira. Então você vai aprender coisas novas sobre a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Que bacana, hein, Priscila? Então... hoje você atende um local, você teoricamente não vai mais na casa das pessoas, hoje você tem um espaço. Eu ainda tenho um pessoal que eu atendo em São Paulo, que está comigo há muito tempo, mas eu mudei minha agenda, então eu não consigo ir todo dia para São Paulo por causa da demanda que eu tenho aqui também. Então, eu tenho dias específicos que eu vou para São Paulo, atender as pessoas nas casas, mas hoje eu criei o Spa Estética da Alma pensando em trazer isso, porque... veja, a gente atende vários tipos de pessoas, desde empresários, desde celebridades, aí, assim, não tem problema nenhum em falar, porque quem entrar no meu Instagram vai ver, por exemplo, Schneider. Você é bem famosa, né? Na verdade, assim, eu trabalhei no Hotel 5 Estrelas, muito perto da Globo, e lá eu atendia muitas celebridades, e algumas estão comigo até hoje. Então, a Schneider, a Cynthia Dicker, já atendi a Rebeca Bravanel, que é uma querida, enfim, as irmãs dela, enfim. E o que eu vi aqui, desde o empresário até a celebridade, ou até eu atendo hoje uma cozinheira de um paciente meu, que é uma pessoa muito importante, eu atendo a cozinheira dele, e eu vi que as pessoas têm os mesmos conflitos. Só que eu queria entregar alguma coisa para elas, mas não só que fizessem elas relaxarem, mas que mudasse a maneira delas pensarem. Eu falei, eu preciso entregar algo mais.
Não vale só o encantamento, só o conhecimento de anatomia e fisiologia, que é lindo, não é mais suficiente. Eu preciso que elas realmente entendam das emoções e dos sentimentos e aprendam a lidar com tudo isso. Foi aí que surgiu então essa frase aqui? Muito quê? além de uma massagem, um mergulho na alma. E é uma verdade mesmo. Em específico, a neuromassagem, ela é um mergulho na alma. A neuromassagem, ela é um mergulho na alma. É muito além do que o físico. É você fazer as pazes com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, né? Então, tem tudo isso, Wellington. E aí, buscando isso, e aí, engraçado que eu ia nessa de experimentando a massagem, eu ia para vários lugares e fui em vários hotéis e recebi a massagem de muitas pessoas. E eu identificava que muitas delas tinham uma técnica muito legal no sentido de conhecimento do corpo. Mas faltava algo. E às vezes, é o que eu falo, às vezes ela tem uma técnica muito boa, mas ela vai desnudar o lençol, ela desnuda de uma vez. E eu tô quase relaxando, ela desnuda. Aí entra um vento, eu acordo. Música, né? Por exemplo, que é uma coisa... isso agora, música, óleos essenciais, me explica um pouquinho sobre isso. Isso. Quando a gente fala de música, né, de musicoterapia, é toda música relaxante que relaxa? Você acha que é toda música relaxante? Não. Por quê? Porque mexe com um determinado parte do cérebro? Isso aí. Então, um pouquinho. Né? Mas assim, se a gente vai entender, por exemplo, quando eu quero gerar alguma emoção, algum sentimento, eu coloco um determinado tipo de música. A gente sabe que quando a gente fala de música, a gente está falando de frequência, não é verdade? Uhum. Quando a gente fala de música, a gente fala de frequência. Por exemplo, se eu vou num lugar, o lugar é lindo, é maravilhoso, a terapeuta conhece muito de técnica, mas ela põe uma música relaxante que tem um som ali de flauta. Pra mim, não. Porque eu vou voltar da onde eu estiver. Entendi. Entende? O som de flauta não é um som que para os meus ouvidos não são agradáveis, assim como sons de coisas batendo também não são agradáveis. Então, determinado momento que a pessoa tá, você desenvolve ou coloca uma música relacionada àquilo. Isso. Não é qualquer música aleatória, não é aquelas aguinhas caindo, né? Não necessariamente. Entendi. Pri, o que faz? Depende do que o paciente vai trazer para mim. Entende? Só que uma coisa que é muito importante a gente falar, e quando a gente fala de óleos essenciais, que nem você perguntou de óleos essenciais, né? Toda massagem que a gente usa óleo essencial, a gente sabe que a gente facilita essa alteração nas emoções, porque a gente vai lá no sistema límbico, que fica bem no meio do cérebro, que é onde ficam as emoções e as memórias. Então, por que eu falo do óleo essencial e a gente vai falando de olfato? Quando você sente um cheiro de bolo caseiro, qual que é a memória que pode te vir? Memória afetiva. Memória ou afetiva. Da avó, ou da mãe. Isso. Ou de uma viagem. Isso. Então, quando você inala um aroma, a gente entende que ele vai trazer essa memória. E para cada sentimento, para cada emoção, tem um diferente. Então, não é só o lavanda que relaxa, né? Por exemplo, eu pego uma pessoa que é muito melancólica, né? É melancólica, é depressiva. Se eu pôr só o lavanda, vai piorar a situação. Assim, o que vai acontecer é ou ficar neutro, ou você vai levar a pessoa para uma melancolia a mais. Então, você tem que fazer uma sinergia, um blend de óleos essenciais específico para a emoção que ela traz naquele momento. E é uma responsabilidade, né, Priscila? Porque você vai estar não só mexendo com o corpo da pessoa, né? Com sentimento, com memória. Se fosse só o corpo, Wellington, eu falaria pra você que... É muito além, né? Que é fácil. Se eu falo, se é só o corpo, é fácil. Se você fizer um toque leve, você não vai estragar nada. Mas quando você fala de você mexer com as emoções e os sentimentos, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que a parte mais importante da neuromassagem não é nem o paciente, mas é o terapeuta. Então, assim, qual é o preparo que você tem para tocar em alguém? E qual é o preparo que você tem para quando você estiver com o seu paciente, o que você vai estar entregando para ele? Porque a verdade é que esse copo está cheio de água. Se eu sacudir ele, vai cair o quê?
Água. Água. Tem como esse copo cair Coca-Cola? Não. E quando você toca no seu paciente, você está derramando alguma coisa. Que você está cheia. Verdade. Entende? Então, qual é o olhar como que o terapeuta se prepara? Será que ele olha para ele? Ou ele tá ali pensando na roupa que tá batendo na máquina, que a hora que ele tem que chegar em casa ele tem que estender? O paciente vai sentir. O toque não mente. O paciente sente. Porque eu sinto. E eu sei que tem pessoas que sentem. Se o terapeuta estava com ele ali ou não. Até porque, na neuromassagem, a gente observa todo o tempo o paciente. Todo tempo ele está sendo analisado. A todo tempo ele está sendo analisado, porque na linguagem corporal a gente vai vendo se ele está relaxando ou não. Então, às vezes, vou te dar um exemplo. Eu lembro que uma vez foi um nesse hotel que eu trabalhava, tinha um cara super fortão, ele falou assim, eu quero a Deep Tissue, que é uma massagem bem forte, né? Aí, quando ele me viu, que eu tava na vez ali, né? Aí ele falou, você massagem forte? Eu falei pra ele, Fica tranquilo, né? Ok, Deep, né? Ok. Aí a gente entrou lá na sala, tudo, e aí eu comecei, eu não comecei nem com uma pressão forte, eu comecei com uma pressão média. Quando eu comecei com essa pressão média, eu já vi que ele fez assim, ó. Mas eu perguntei pra ele, como é que tá a pressão da massagem? Ele falou que tava boa, mas o ombro dele me falou que não tava. Porque ele não queria dar o braço a torcer, Isso. né? Aí o que cabe eu? Reduzir. Sim. Sem ele falar nada, porque você percebeu que o corpo dele deu esse sinal. Isso. Então, assim, só que se eu não estiver conectada com ele, eu não vou ver isso. E quanto tempo de experiência, Priscila? Não sei se você falou no início, mas... 20 anos, né? 20 Mais anos. de 20 anos, 22. 22 anos. Minha primeira formação foi em 2002, em massoterapia. Que bacana. E daí Priscila. pra lá Daí foi... pra lá... Foi. Mas o que foi a virada de chave mesmo foi estudar a psicanálise e estar do lado de pessoas que viveram transformação. E é engraçado porque eu estudo a psicanálise lá no Instituto do Pedro Nari, né? Lá no Instituto Nari. E ele, como meu paciente, ele foi a pessoa que me deu essa... Ele falou assim, nossa, ele recebe massagem, ele é oriental, né? A doutora Midori também. Que legal. E eles recebem massagem. E ele falou assim pra mim, o que eu recebi de você, eu não recebi em lugar nenhum. O que você fez de diferente? Eu falei pra ele, não sei te dizer, mas eu fui te observando e fui aplicando tudo o que eu estudei na psicanálise, que é esse observar o olhar que você tem pro outro. E aí eu falei, gente, tá aí uma coisa diferente. Pra você entregar aquilo que as pessoas não entregam. E eu vi que você logo no início falou sobre o TDAH, né, Priscila? Eu também descobri depois de mais velho, né? Mas é libertador, né? Quando a gente descobre, né, uma coisa que... Eu, particularmente, não tive uma infância ruim, né? De um pai ou uma mãe que me cobrava das coisas, né? E na parte inconsciente ou consciente, né? Eu tentava burlar um pouco na escola, nos estudos, né? Agora, o meu olhar é para as crianças de hoje, né? Porque quando a gente descobre algo depois de velho, daquilo que a gente passou quando a gente era novo, a gente quer ajudar as outras pessoas, né? A gente tem esse olhar quando você vê talvez um pai falando diferente com o filho, ou cobrando uma nota, você tem que tirar 10, né? E aí a pessoa tira 9 e já fica mal, sendo que o 9 não é uma nota ruim. Não era nem 9, gente. O negócio era tirar o C, né? A gente só queria tirar o C, né, gente? Assim, o 5, vermelho, a média, né? Tipo, Pra não ficar no vermelho. Não que a gente seja velho, né? Mas na minha época também era C, isso aí. Hoje eu isso falo aí. com a minha filha, ela não sabe nem o que é isso. Mas depois que a gente descobre é libertador, né? Eu lembro você mesmo, né? Você vinha... Nossa, você acompanhou muita coisa aí. Né? E depois que você fez a bateria de testes, né? Foi. Parece que nasceu uma nova Priscila, né? Olha, Wellington, falar sobre TDAH é um assunto que eu amo, eu sou apaixonada. Qualquer dia a gente pode fazer um podcast a gente faz um aí, só de TDAH, que de vocês vão ver que assim é bem legal, mas eu falo que descobrir o TDAH foi algo que mudou muito a minha vida, porque eu encontrei respostas de como o meu cérebro funcionava, porque eu cresci achando que eu era burra. Sim. Né? Eu não sabia responder quanto que era 6 vezes 7, então eu era burra, né? B com A, BA, meu Deus do céu, né? A professora da 5ª série falou assim pra mim,
Eu vou te passar, Diana, porque eu não te suporto. Uma professora de matemática. E engraçado que quando eu apareci no programa da Ana Maria Braga, eu encontrei com ela na feira. Foi. E ela falou assim pra mim, feira de terça-feira, ela falou assim pra mim, nossa, eu te vi na Ana Maria Braga, né, que legal. Eu falei pra ela, Ela falou assim, nossa, você sempre foi comunicativa, né? Eu falei assim, você vê que é um dom que Deus me deu desde pequena, você sabe que Deus me deu esse dom sempre, né, desde pequena, eu falei pra ela. E ali eu olhei pra ela assim e falei, cara, ela falava de uma coisa que ela nem sabia, né, assim, ela não... Sim. E aí eu fui aprendendo a fazer as pazes com o meu cérebro, então eu fui entendendo que eu tenho o diagnóstico de TDAH, eu sou TDAH, mas eu aprendi a conviver com isso e eu vi que o meu cérebro funciona de uma outra forma, é só isso. O TDAH, ele não te limita. Sim. Você aprende a usar o seu cérebro e você tem um cérebro criativo, lindo, maravilhoso, com outras funções que outras pessoas não têm. Entende? E eu toquei nesse assunto até porque às vezes as pessoas já acham que ela já nasce preparada, né? Então você veio vindo numa construção. Foi. Né? Primeiro você teve que se conhecer para depois conhecer o outro, né? Hoje eu vejo muita gente aí na internet que fala de casamento e não é casado, ou fala de filhos e não tem filho, né? Então eu falo que você precisa passar por aquilo para você se transformar, para depois você transformar a vida de outras pessoas, né? E assim, quem tava perto de mim viu, assim, sabe, coisas que... É muito engraçado você falar isso, porque o Mo, ele fala assim pra mim, ele fala, amor, ele fala, pelo amor de Deus, ele falou, você é outra pessoa depois que você começou a estudar psicanálise. Ele falou, você é outra esposa, você é outra mãe, você é outra... E é muito de verdade, porque a gente aprende a ter esse olhar pra gente, porque, Wellington, é o que eu te falo, eu era uma amiga maravilhosa pra você. Sempre muito fazia as coisas, estava junto. Só que eu era a minha pior inimiga, eu não sabia ser essa amiga para mim. Verdade. Entende? E isso me destruía. E a partir do momento que eu comecei a ter essa busca, eu comecei a entender algumas coisas. E aí as pessoas falam, nossa, e como que é um TDAH fazendo massagem, né? Porque as pessoas falam, nossa, você como é que é? Porque você é agitada, eu sou agitada, eu sou, né, o TDAH é hiperatividade. E o TDAH que eu tenho 87% de hiperatividade. E 87% de hiperatividade e não sei quantos por cento de falta de foco. Então, meu TDAH é mais hiperativo do que a falta de foco. Só que na neuromassagem, eu não sei se... na massagem, eu não sei se você já viu um meme que é assim, as pessoas estão, quando elas estão com várias vozes, né? Quando elas deitam, que alguém põe a mão nelas, a voz se cala. O meu é o contrário. Eu tô cheia de A hora que eu entro na sala, que eu toco em alguém, eu não sei te explicar o que acontece, mas tudo silencia. Tudo fica quieto. E ali eu vou te falar que é o meu momento de plenitude. E eu fui entender o porquê disso, Wellington, porque, na verdade, quando eu tô com uma pessoa, eu me esvazio de mim para que ele venha através de mim tocar a vida da pessoa. Porque não dá para as pessoas não ocupam o mesmo corpo. Não dá para eu estar com esse cérebro tão assim e sentir ele. Então, quando eu toco, eu me esvazio. Não tem uma palavra. Não tem. Tem um silêncio e eu sentir o que o outro sente e passar a mensagem e a emoção e o sentimento do amor de Deus, que é o amor ágape. Que legal, Priscila, é muito bom, assim, eu conheço a sua história, né, um pouco da sua história, e eu queria saber, Priscila, vai ter algum curso, algum lançamento, porque eu vi que esses dias você estava ali gravando algumas coisas, né, meu Deus. Eu e a Cíntia, a gente ficou com uma certa dúvida, Tá, né? queridos, tá? E aí eu acho que essa é uma oportunidade, né, para você falar um pouquinho, se vai ter alguma coisa aí saindo do forno, você pode dar algum detalhe aí pra gente? Olha, tem sim. Eu tô lançando um curso agora, fiquem aí de olho nas redes sociais, porque eu vou postar para vocês a data do lançamento. E é um curso que vai falar de neuromassagem, que é uma técnica inovadora, eu criei essa técnica onde, digo e reitero, eu uso neurociência, eu uso linguagem corporal,
E eu uso o conhecimento de manobras de massagens específicas. Porque Legal. neuromassagem não é só liberar endorfina, serotonina, não é isso. Legal. A neuromassagem ela é mais profunda. E esse curso surgiu porque eu tinha um paciente que ele falava assim pra mim, Pri, às vezes eu vou em lugares que são chiques, que são, né, tem pacientes que viajam o mundo e recebem massagem desde criança porque é cultural. E eles falam, é difícil a gente encontrar alguém que tenha uma técnica boa, mas também se preocupe com a arrumação da sala ou com essa delicadeza simples, desnudar, né, o lençol que eu falo. Você precisava criar um curso. E olha, você sabe que eu procrastinei. Né? Eu fui procrastinando, eu fui procrastinando. Sabotadores ali falando, não, você não vai dar conta. Muito. Como a gente tem, né, amigo? Nossa. Você não é capaz, vai dar muito trabalho. E você como coaching deve ouvir muito isso, né? Vai dar muito trabalho. Será que eu tenho condições? Eu não tenho tempo. Isso, não vou conseguir. Não, pra pôr no papel, né? Você fala assim, gente, pra pôr no papel, eu lembro que eu vivi uma experiência que eu não conseguia colocar no papel. Porque quando eu falei, tá, eu tinha que pôr no papel. E eu não conseguia pôr no papel. E aí eu fui lá numa sessão lá com o Dr. Pedro. E ele acessou um neurônio de memória meu. E eu voltei numa fase onde a professora estava fazendo um ditado. E eu não conseguia prestar atenção no ditado, porque TDAH, né? Eu falava assim, nossa, gente, olha, essa blusinha dela é laranja, é amarela, o que é? E ela gritou comigo. Ela falou assim pra mim, você não tá prestando atenção? E na sessão do Dr. Pedro, eu identifiquei que quando eu sentava ali que eu ia escrever, eu não conseguia porque a memória que vinha no meu inconsciente era da criança que tomou um grito da professora porque não conseguiu escrever. E aí ele desativou esse neurônio, cheguei em casa, aí das 11 às 3 horas da manhã eu escrevi 42 módulos. 43 módulos. Então, com um acesso. O curso já deu uma palhinha aí que vão ser 43 módulos ou vai ser dividido? Não, mais, porque eu fiz os dois cursos. Eu fiz o curso de atendimento Home Spa 5 estrelas. Legal. Que você ensina todo esse atendimento premium, tudo. Aí tem drenoterapia, que é uma técnica que eu desenvolvi também para retenção de líquido, que é bem legal, porque eu uso também um pouco, né, dessa visão mais humanizada e olhando para o paciente, não só como um corpo que está retendo líquido, né? Por exemplo, uma pessoa que retém muito líquido, Wellington, se a gente for ver na linguagem corporal, é uma pessoa que não fala o que sente também, assim como a celulite é raiva, né? Raiva. Então, quando a gente fala de retenção de líquido na linguagem corporal, olha só que engraçado. Toda vez que você vai viajar, por que você retém líquido? Por que você incha? Porque tá com a perna para baixo? Não. Por que a gente incha quando a gente viaja? Porque o seu corpo entende, eu estou num lugar desconhecido, eu preciso me proteger. E aí você começa a inchar, entende? Entendi. Você começa a armazenar água. Então, quando eu olho para uma pessoa que tem retenção de líquido, eu não é só uma pessoa que tem retenção de líquido, é uma pessoa que tem algumas coisas nas emoções também. Entendi. Né? E aí tem drenoterapia, tem pós-operatório de cirurgia plástica, tem Chantala, que é uma massagem que eu ensino para as mães fazerem no bebê, tem a Quick Massagem Premium, enfim, e aí por aí vai. E a neuromassagem, e nesse curso tem um módulo bônus, que é uma aula de neurociência. Eu gravei o módulo de neurociência, mas tem um módulo de neurociências que o Dr. Pedro Onari, que é médico psicanalista do Instituto Onari, gravou também, e é um bônus, legal, é muito legal, muito legal. Tô ansioso. E esse curso é para homem e para mulher, assim, público, independente do público? Independente se você sabe, se você já é massoterapeuta ou se você vai começar do zero, esse curso, ele vai te atender. Tá, entendi. E quando que é o lançamento, Priscila? Finalizando aqui, já caminhando para o final, o papo tá muito gostoso, né? Eu falo que se deixasse a gente aqui, ainda mais com TDAH e o assunto bom, a gente ia fazer umas 2-3 horas de podcast fácil aqui. Mas quando que será o lançamento? Dia 7/8. 7/8? Dia então 7/8, a gente tem uma live. Vai ter live? Vai. Depois no final, fala o seu Instagram. E depois a gente vai colocar aqui nos vídeos também, né? O seu Instagram, o seu contato, tudo certinho. Perfeito.
Como que é o seu Instagram, Priscila? Meu Instagram é @pricanovas, né? Me segue lá nas redes sociais. E também eu tenho um spa, uma sala de atendimento que eu tenho no Ruge Ramos, aqui no ABC, onde eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica e neuromassagem. Que bom, Priscila. Gratidão a todos aí que deram a oportunidade de nos ouvir, de prestar atenção naquilo que a gente tem falado. E queria agradecer também, Priscila, o seu tempo, porque a gente sabe, uma coisa que eu valorizo bastante é o tempo das pessoas, né? Sim. Então, quero agradecer também a Clínica Gentilmente, né, que cede o espaço aí pra gente, né, se eu não falar, se eu não fizer o jabá aqui, minha esposa depois vai brigar comigo. Então, Cíntia, você que é idealizadora aí do Clínica Gentilmente, né, que está também localizada na Pauliceia, um lugar muito aconchegante. Então, eu sempre falo que tem muito a ver, né, o que ela faz, com o que a Priscila faz, Total. com o que eu faço. Então, se você não teve a oportunidade, não perde por esperar. Dia 7/8 vai ter o lançamento aí da Priscila e tenho certeza que será um sucesso, Priscila. É isso aí. Deixa eu pedir, produção, pega ali pra mim uma caixinha ali, por favor. Isso aqui é um presentinho pra você, tá bom? Pode abrir, é de verdade. Não vai pular nada? Não. Que bom. Ai. Olha, que legal. Lê aí. Pessoal, eu estava esperando por esse momento, hein? Ó. Minha esposa já teve a oportunidade, eu ainda não, mas parabéns, você foi presenteado com a experiência sensorial única. Aqui no Spa, a Estética da Alma. Olha que chique. Um lugar de descanso para o seu corpo, mente e alma. A sua sessão será de neuromassagem. Com 1h15 de duração. Um relaxante ritual de boas-vindas com escalda-pés. Eu não sei nem o que é isso, mas deve ser maravilhoso. E uma degustação de um chá ou café. Meu Deus. Muito obrigado, Priscila. Agradeço. Gente. Que Deus abençoe a sua vida, Amém. A sua trajetória. A gente sabe que para que isso tenha dado certo, né, da gente estar aqui hoje, é porque Deus realmente nos direciona, nos toca para que a gente possa ser luz na vida das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço você, agradeço a Cíntia. Gente, eu fico super emocionada, porque o Wellington fala coisas que é muito verdade. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu vou falar para você, se você puder escolha andar com pessoas que vão te mostrar uma outra realidade. E eu queria deixar um versículo que para mim tem muito a ver com a neuromassagem e tem muito a ver com o que eu penso, né? Se os seus olhos forem bons, Wellington, todo o seu corpo vai ser luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai estar em trevas. Que maneira você está se olhando e para onde você está olhando? Isso pode ser bênção, pode ser maldição para você. Legal. Faça a sua escolha. Muito obrigado. Muito isso aí. obrigado. Obrigada, gente! Pessoal, gratidão a todos e até a próxima